Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus tem falado, de uma maneira mais tranquila nessa noite, irmãos. Mas Deus, Ele é bom e Ele nunca deixa de falar aos nossos corações. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor numa passagem bem conhecida, que é João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e nós vamos ler este versículo que é conhecido de todo crente, o versículo 6, irmãos, nessa noite. Somos gratos porque Deus nos trouxe aqui, e Deus ele tem falado através da oração, através das oportunidades, através dos louvores, e Deus ele vai falar aqui mais uma vez através da palavra nessa noite, irmãos. Alguns irmãos, trabalharam no dia de hoje, outros estudaram, outros tiveram seus afazeres aí, suas correrias também durante o dia, irmãos. Mas agora é hora de nós ouvirmos a voz de Deus através da palavra, irmãos. Deus ministrou esse ensinamento aqui no meu coração, e esse ensinamento eu achei maravilhoso, E quero compartilhar com a igreja também. Eu já falei para os irmãos, Alguns pastores, alguns evangelistas, eles pregam ensinando, outros ensinam pregando, mas o que importa é Deus falar através da palavra dele. João 14, versículo 6, a palavra de Deus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir esse versículo em outras palavras, mas com o mesmo significado. Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite com o coração agradecido a Deus em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu quero ministrar sobre Jesus, o eu sou. Quando Jesus diz eu sou, essa palavra traz um peso muito grande. O eu sou tem um significado maravilhoso e um significado poderoso na palavra do Senhor. No contexto dessa palavra, Jesus ele já estava ali perto de se entregar ali na cruz, irmãos. Jesus ele estava próximo da sua morte. Jesus estava próximo de cumprir com a missão dele aqui nessa terra. A Bíblia diz que Jesus ele já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha sido revelado até mesmo o traidor, que era Judas, e chegou neste momento de João 14, foi onde Jesus, ele começou ali a consolar os discípulos, porque como ele ia deixar essa terra, ele tinha que deixar também uma palavra de ânimo para os discípulos, ele tinha que deixar uma palavra de esperança para os discípulos, ele tinha que deixar uma palavra de fé para os discípulos, e essa palavra, irmãos, Jesus ele deixou para toda a igreja também. Essa palavra de ânimo, essa palavra de fé, essa palavra de esperança continua com todos nós. Não sei qual foi a luta que você enfrentou essa semana, qual a luta que você enfrentou nesse dia de hoje, qual a luta você tem enfrentado neste ano, irmãos. Qual a luta que você tem enfrentado na sua vida. Mas saiba que Jesus, ele deixou uma palavra de fé, de esperança e de consolo sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. Jesus, quando ele começou ali a falar com os discípulos nesse capítulo, Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não perturbe o vosso coração, que o seu coração não fique preocupado, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Quando eu for, eu vou preparar lugar, mas quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês já sabem para onde eu vou. Jesus deixou essa frase, E vocês já sabem para onde eu vou. E aí um dos discípulos falou: mestre, nós não sabemos para onde você vai. Para onde o Senhor vai? Aí Jesus ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele deixou ali os discípulos, irmãos, atentos, a uma coisa que ele queria que os discípulos ficassem bastante ali atentos a isso. Jesus ele falou: vocês já sabem o caminho. Aí um dos discípulos falaram: mestre, o senhor pode nos falar qual é o caminho? Como nós vamos saber o caminho?
Aí foi quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, quando Jesus, ele diz, eu sou, Jesus, ele estava ali reivindicando para si o quê? A divindade. Jesus, ele estava querendo dizer que ele é Deus, porque o eu sou na Bíblia tem esse significado, o significado de reivindicar a divindade. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés estava bastante preocupado, porque Moisés, ele era pesado de língua, Moisés, ele era tímido, Moisés, ele estava ali receoso e ele estava com medo. Aí chegou o momento que Moisés, ele falou para Deus: Deus, e quando eu chegar naquele povo, o que eu vou falar para aquele povo? Aí Deus falou: quando você chegar diante do povo de Israel, você vai dizer, diga que o eu sou te enviou. Olha só, irmãos, o próprio Deus, ele disse isso. Diga que o eu sou te enviou. Então, eu sou, irmão, só quem pode dizer isso, né, relativo à divindade, é o próprio Deus. Então, Deus já tinha dito isso no Antigo Testamento. E Jesus, irmãos, ele disse isso no Novo Testamento, eu sou. Só no Evangelho de João, Jesus, ele disse isso 7 vezes. Jesus disse no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7 vezes Jesus usou essa frase, eu sou, irmãos, para reivindicar essa divindade. A Bíblia também nos mostra que quando Jesus ele foi entregue ali aos soldados, também no Evangelho de João, quando Jesus ele foi entregue aos soldados, quando os soldados estavam procurando quem era Jesus, aí Jesus ele falou uma frase. Jesus ele falou para os soldados, eu sou quem vocês estão procurando. Quando Jesus disse, eu sou quem vocês estão procurando, a Bíblia diz que os soldados caíram por terra, irmãos, de tanto que essa palavra é poderosa. E Jesus, hoje ele está falando para a sua igreja, eu sou quem vocês precisam nas suas vidas. Eu sou Deus nas suas vidas. Eu sou a solução que vocês precisam. Eu sou o caminho que vocês precisam. Eu sou a verdade que vocês precisam. Eu sou a vida que todos vocês precisam. Eu sou na sua vida. Muitas vezes, quando você procura a solução para os seus problemas, Jesus ele diz, eu sou essa solução que você está procurando. Quando você procura alguma alegria na sua vida, Jesus ele está falando, eu sou a alegria que você precisa. Quando você está procurando uma cura para uma enfermidade na sua vida, Jesus ele está falando, eu sou a cura. Quando você precisa de uma provisão, Jesus ele fala, eu sou a provisão que vocês precisam. Quando você fala, Senhor, eu estou precisando de muitas coisas, aí Jesus ele vai dizer, eu sou tudo que vocês precisam. Por que Jesus se identificou como eu sou 7 vezes em João? Porque 7 vezes é o número da perfeição, irmãos. Jesus, ele cobre todas as nossas carências. Jesus, ele satisfaz todas as nossas necessidades perfeitamente. Jesus, ele provém tudo aquilo que nós precisamos de uma forma perfeita. Jesus, ele nos cura perfeitamente. Jesus, ele nos liberta de uma forma perfeita. Jesus, ele nos transforma de uma forma perfeita. Jesus, ele nos salva, ele nos livra de uma forma perfeita. Eu, quando estava no mundo, né? Eu sofri muito neste mundão aí. Já fiz muita coisa errada também. Já colhi muitas coisas erradas, irmãos, neste mundão. E quando eu fui para a presença de Deus, né? Que ali minha vida começou a mudar. Minha família começou a ser transformada. O meu lar começou a ser transformado. E ali eu já tinha aquelas redes sociais que antigamente, os irmãos que são um pouquinho mais antigos aqui, né? Antigamente não era Facebook não, né? Antigamente era Orkut que tinha nas redes sociais. Assim como quando surgiu a internet, aí surgiu o tal do Orkut também, né? Eu tinha essas redes sociais ali, não sabia nem mexer muito, mas mexia mais ou menos, né, irmãos? Colocava ali algumas fotos, e aí surgiu depois esse Facebook.
Quando surgiu esse Facebook, comecei ali a colocar umas fotos também. Mas aí eu me converti ao Senhor. Quando eu me converti ao Senhor, irmãos, que eu comecei a olhar minhas fotos de antigamente, minhas fotos quando eu estava no mundão, né? Não só as minhas. Minha esposa está rindo também, mas as dela também. Irmãos, comecei a olhar minhas fotos, comecei a olhar as fotos da minha esposa, chamava ela para ver também. Nima, vem ver isso aqui. Aí eu falava, misericórdia, Nima. Como que a gente era feio no mundão, hein? Como que a gente era esquisito no mundão, irmãos. E é verdade, irmãos. No mundão a gente andava, né, igual uns doidos. Era esquisito. Tinha fotos nossas que a gente estava, era bêbado nas fotos lá, irmãos. Nas farras, né, nesses mundão aí. Com as roupas que era só misericórdia. Hoje em dia os irmãos veem, né, minha esposa bem vestida, bem arrumadinha, irmãos. Hoje em dia é outra coisa, né? Mas minha esposa gostava de andar com as roupas curtas. E aí, irmãos, é uma coisa interessante. No mundo, muitas vezes nós falamos assim, eu só devia ser cego naquela época, né? Quando estava no mundão. E a gente fala, eu só devia ser cego naquela época. E na verdade, irmãos, a Bíblia ensina que a gente era cego mesmo. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam, para que não creiam. A nossa mente era uma mente cegada pelo inimigo. A Bíblia fala que o nosso entendimento, irmãos, estava entenebrecido, ou seja, cheio de trevas. Na verdade, no mundão, a gente era cego. E no mundão tinha uma coisa interessante, né? Porque parecia que era moda as mulheres andarem com roupas curtas, né? Short curto, saia curta. E os homens, irmãos, queriam que as mulheres andavam dessa maneira mesmo. Os homens queriam que as mulheres deles, né, andavam dessa maneira. Então, quando minha esposa andava dessa maneira, eu não me importava muito, não. Eu achava que era bonito. Falei, minha mulher tem que estar bonita mesmo, e todo mundo tem que saber que minha mulher é bonita. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu penso, só devia estar cego nessa época, irmãos. Porque a gente é tão sem entendimento, que parece que a gente achava era bom, quando outros desejavam até mesmo, né? Nossas esposas, nossas mulheres, parecia que era bonito isso. Então, hoje em dia eu vejo, irmãos, como que a gente era cego. Então, quando eu comecei ali, né, irmãos, com essas redes sociais, e ver essas fotos, não vou mentir para os irmãos, não. Eu apaguei a maioria daquelas fotos. Eu quis apagar, irmãos, porque eu não queria estar lembrando daquelas coisas. Porque todas as vezes que eu olhava para aquelas coisas, aí meu coração entristecia, meu coração apertava. Meu Deus, como eu passei tanto tempo assim sofrendo. Hoje em dia, eu não tenho problema, né, para contar o meu testemunho, do que eu já fiz na minha vida, do que eu já passei pela minha vida, mas não é porque eu acho bonito, não. Não é porque eu quero contar vantagem. Irmãos, quando eu conto o meu testemunho aqui, que eu já tive muitas vezes, né, preso aí nas bebidas, preso nas drogas, quando eu conto esse testemunho, irmãos, é para mostrar o que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Antes eu fazia programação lá na rádio lá, volta e meia eu contava esse testemunho, irmãos. Contava o testemunho do que eu já passei, do que eu já fiz na minha vida, e como que Deus me libertou, como que Deus me transformou. E sempre eu recebia mensagens ali, mensagens no meu WhatsApp, que a gente deixava o número do telefone, eu recebia mensagens no meu WhatsApp, muitas vezes de uma mãe que falava, pastor, o seu testemunho foi muito forte, achei muito bonito o seu testemunho, eu tenho um filho nas drogas ainda, eu tenho um filho que está nas bebidas ainda, e eu creio que se Deus fez isso na sua vida, Ele vai fazer isso na vida do meu filho também. Então seu testemunho me ajudou muito. Então, irmãos, quando nós contamos testemunho aqui, é apenas para servir de edificação na fé das pessoas. Para que essa mãe que esteja com seu filho nas drogas, ou nas bebidas, ou no mundão, ou no pecado, não perca a fé, não perca a esperança. Muitos testemunhos nós já recebemos, que através de um testemunho, a vida foi mudada também, a vida foi alcançada. Nós fomos na igreja do pastor Everaldo, num dia desses aí, né? E na igreja do pastor Everaldo chegou uma senhora, chegou uma moça, né? Não era moça ainda, era muito jovem. Chegou assim perto de mim essa moça e ficou me olhando assim. O pastor Everaldo me deu a oportunidade, né? Peguei ali o microfone, né? Falei algo. E depois que acabou o culto, essa moça ficou me olhando. Eu sabia que eu já tinha visto ela, né? Ali no pastor Everaldo. Mas não conhecia ela muito. Essa moça olhou para mim e falou assim, ó, olha, meu pai fala muito bem do Senhor. Irmãos, aí na hora eu fiquei com vergonha, porque eu olhei para ela assim e pensei, meu Deus, não sei nem quem é o pai dela. Sei nem quem é o pai, se ela perguntasse, se ela falasse para mim, né, mais do pai dela, eu ia ficar com vergonha, porque eu não sei nem quem é o pai dela. Mas ela falou, meu pai fala muito bem do Senhor. Eu falei, opa, pelo menos um, né? Pelo menos um eu estou sabendo que fala bem de mim. Porque gente para falar mal já tem muito, né, irmãos? Misericórdia, gente para falar mal já tem muito. Mas ela chegou e falou isso. Aí acabou o culto, né? Aí eu perguntei para minha esposa, falei, Nilma, quem é o pai daquela moça ali?
Aí minha esposa falou, né? O pai dela é um senhor, e esse senhor, ele estava preso. Esse senhor estava preso, ele foi solto, né? Hoje em dia parece que ele está meio enrolado ainda com a justiça aí. Mas, irmãos, Deus está trabalhando na vida dele. Aí minha esposa falou, o pai dessa moça é esse senhor que estava preso, e esse senhor que veio congregar aqui na igreja do pastor Everaldo. E aí que eu fui perceber, eu falei, então ele me conhece das pregações lá da rádio. Ele ouve as pregações da Rádio Resgate, ele ouve as pregações da web rádio Ágape também, então ele me conhece de lá. Ou seja, na verdade ele não conhece a minha pessoa, mas ele conhece o meu testemunho, irmãos. Então o nosso testemunho pode fazer a diferença na vida de pessoas que você nem imagina, irmãos. Pode inspirar essas vidas, pode inspirar essas pessoas. Já chegaram também esposas para mim e falam, pastor, quer dizer que o senhor bebia? O senhor nem parece que bebia. Então, se o senhor bebia e Deus te libertou, Deus ele vai libertar o meu marido também. Porque o meu marido ainda está nas bebidas também, eu creio que Deus vai libertar ele também através do seu testemunho. Então, irmãos, o testemunho é muito importante. Então, quando eu apaguei ali todas as minhas fotos, aí eu coloquei ali, comecei a colocar fotos novas, né? Porque a nossa vida, Jesus fala, que quando nós entregamos nossa vida para Ele, irmãos, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E ali eu criei um álbum de fotos no Facebook. Neste álbum de fotos está escrito assim, ó, com Jesus é bem melhor. Porque é verdade, irmãos. Com Jesus é bem melhor. Quando eu olho para trás, para a minha vida, como minha vida era miserável, como minha vida era sofrida e como minha vida não tinha sentido nenhum, hoje em dia nós podemos dizer com todas as letras, com Jesus é bem melhor e nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Por quê? Porque Ele é o eu sou nas nossas vidas, irmãos. Não sou eu, pastor William, que sou a mudança. Jesus é que fez a mudança na minha vida. Ele é o eu sou na minha e na sua vida. Ele que diz nessa noite, eu sou o único que pode mudar a tua vida, que pode mudar a sua história, irmãos. Então Jesus, ele se identificou com várias coisas. O pão da vida, nós precisamos nos alimentar, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, principalmente espiritualmente. Então ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Antes nós andávamos em trevas, mas agora a luz do mundo clareou os nossos caminhos, irmãos. Ele é a porta. Quem acompanhou o estudo bíblico na terça-feira, né? Nós falamos sobre isso, da porta do aprisco, da porta das ovelhas. O aprisco só tinha uma porta, e essa porta Jesus se identificou com ela. Jesus falou, eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Irmãos, não tem como a gente encontrar o caminho da salvação se não for por Jesus. Jesus, ele é essa única porta que nos conduz à salvação, não existe outra. Tem muitas outras pessoas pedindo tantas portas para que Deus abra tantas portas na vida delas, mas não estão preocupadas com a porta da salvação. Jesus, ele é essa porta. Ele é o bom pastor que cuida de nós em todas as áreas das nossas vidas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Ele é a videira verdadeira. A Bíblia fala que Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E os ramos que estão na videira têm que dar frutos. Porque quando os ramos dão frutos, aí o que ele faz? Ele poda, né, os ramos, para que os ramos dê mais frutos ainda. Jesus, ele quer que a gente dê frutos nessa vida. Frutos, irmãos, de salvação para outras vidas, para outras pessoas também. E nós temos que estar, irmãos, ligados na videira. Porque se nós não tivermos ligados na videira, irmãos, nós não vamos ter vida em nós mesmos. Um ramo fora da videira, ele seca, ele morre. Então, irmãos, Jesus se identificou de várias maneiras, mas nós vamos focar principalmente nessas 3 maneiras aqui que Jesus se identificou: como o caminho, como a verdade e como a vida. Nós vamos falar dessa declaração que nos lembra o quê? Da Trindade. Nós sabemos, né, que a Trindade, Deus, ele se identifica, se manifesta como a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. 3 pessoas no único Deus.
não são três deuses, são três pessoas distintas, mas um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, isso nos lembra o quê? Da Trindade, irmãos. Deus, quando se manifestou no Antigo Testamento, Deus se manifestou como a verdade que o povo precisava conhecer, a verdade que o povo precisava praticar. Deus se manifestou como a verdade. Jesus, quando se manifestou no Novo Testamento, ele se manifestou como o caminho que conduz as ovelhas, o caminho estreito, o caminho que todos nós temos que percorrer para receber a salvação no final. Jesus Cristo é esse caminho. Não é o caminho largo é no mundo. Jesus Cristo, ele é o caminho estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. E aí Jesus Cristo, irmãos, ele veio sobre essa terra, ele viveu sobre essa terra, ele morreu lá naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele falou, olha, eu tenho que ir até o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito da vida. Então o Espírito Santo, irmãos, ele se identifica como o Espírito que nos dá vida também. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus se manifestou como a verdade, Jesus como o caminho e o Espírito Santo de Deus, ele é a vida que todos nós precisamos. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas vezes nós ficamos com medo, né? Meu Deus, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu quero dizer, irmão, se você tem esse medo ou já teve esse medo, isso é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfema conscientemente. Blasfema de maneira proposital. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem medo de blasfemar. Quantas pessoas você vê muitas vezes aí na televisão, principalmente no carnaval, né, zombando de Deus, zombando de Jesus, zombando dos cristãos, zombando do Espírito Santo de Deus. Isso sim é blasfema. Agora você achar que muitas vezes errou, pecou, né? Aí você pensa, meu Deus, será que eu já blasfemei? Não, irmão, se você tem esse temor no seu coração, é porque o próprio Espírito Santo coloca esse temor dentro do seu coração. Aqueles que blasfemam não têm mais temor a Deus. Eles zombam, eles escarnecem e não têm temor nenhum a Deus. Então a Bíblia fala, irmãos, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele já se revelou como a verdade. Jesus, ele já veio como o caminho. E Jesus, ele foi ao alto, ele foi aos céus, ele está sentado à destra de Deus Pai, e ele enviou o Espírito Santo dele. Então veja que Deus já se revelou. Jesus já cumpriu com sua parte aqui na terra. A última oportunidade da humanidade agora é o Espírito Santo de Deus que ainda está sobre essa terra. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. A Bíblia fala que o anticristo não se revelou ainda, porque existe ainda nessa terra o Espírito Santo que está detendo ele. Mas vai chegar um dia que o Espírito Santo ele vai ser retirado dessa terra, irmãos. E quando o Espírito Santo for retirado, aí o anticristo vai se revelar. Então, irmãos, por isso que o Espírito Santo é a última chance que a humanidade tem. O Pai se revelou, o Filho veio sobre essa terra. Quem blasfema contra o Pai ainda tem perdão. Quem blasfema contra o Filho tem o perdão. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo não vai ter mais chance, não vai ter mais perdão. Porque o Espírito Santo é a nossa última chance também. Então Jesus Cristo, ele se revelou dessas três maneiras. Primeira maneira, ele disse, eu sou o caminho. Irmãos, Jesus Cristo, ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho. Só existe um caminho. Tem uma frase aí no mundo, né? Que às vezes as pessoas do mundão aí costumam dizer. Dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. E eu costumo falar, isso pode até ser verdade em parte. Isso é uma meia verdade. Porque a Bíblia fala realmente que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor
para a glória de Deus Pai. Ou seja, vai chegar um dia, irmãos, que todos vão ter que estar de joelhos diante de Jesus. Então, por essa parte, né, nesse sentido, todos os caminhos realmente levam a Deus, porque todos vão ter que estar diante dele. Mas, irmãos, todos os caminhos podem levar a Deus. Você errando, você acertando, você vai ter que estar diante dele. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Nem todos os caminhos levam à salvação. E existe um perigo muito grande neste mundo. Tem muitas pessoas que estão brincando com Deus. Tem muitas pessoas que estão brincando com a salvação. Quantos convites nós não fazemos direto, irmãos? Vamos buscar a Deus. Igual a nossa irmã Neilde falou, né? Vamos buscar a Deus, vamos lá visitar a igreja, vamos lá conhecer a igreja. Quantos convites nós não fazemos, irmãos, diariamente? Quantas vezes nós não estamos convidando? Nossos familiares, nossos parentes. Busque a Deus, procure uma igreja para você congregar, procure um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus. E quantos convites não são negados, né, irmãos? Quantos convites não são negados? Se a gente faz uns 10 convites por semana, irmãos, 10 convites são negados muitas vezes, né? Às vezes um é atendido. Então veja que as pessoas não estão preocupadas com a salvação, não estão preocupadas em conhecer o eu sou, não estão preocupadas em trilhar este caminho. E eu vejo que não é só as pessoas do mundo não, tem muitos cristãos também aí que estão desapercebidos, que não estão dando valor à sua salvação, irmãos, que não estão andando no caminho estreito, estão levando a sua vida, a sua salvação de qualquer maneira, irmãos. Estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Quantos colocaram a mão no arado e já voltaram atrás? Colocaram a mão no arado, mas voltaram atrás, olharam para trás. E a Bíblia diz, todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Quando nós vamos evangelizar, quantas vidas que outrora eram pastores, outrora estava pregando, outrora estava louvando, outrora estava orando, outrora estava intercedendo, ajudando na casa do Senhor, e hoje em dia estão aí no mundão, irmãos, e não conseguem mais voltar. Então Jesus Cristo disse que eu sou o caminho. Tem muitas pessoas que pensam assim, Jesus Cristo ele é amor, Deus ele é amor, ninguém pode me julgar. Se a gente falar alguma coisa, a pessoa ainda fala, está me julgando, só quem pode me julgar é Deus. Deus ele é amor, ele é graça, ele é perdão. Tem pessoas que estão pensando que vão entrar por aquelas portas de qualquer maneira. Irmãos, a Bíblia é bem clara, nós não vamos entrar por aquelas portas de qualquer maneira não. Nós só vamos entrar por aquela porta se nós tivermos uma vida de intimidade, uma vida de dedicação, uma vida de renúncia e uma vida de santidade. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Tem pessoas que pensam que vão ser salvas de qualquer maneira, pode andar de qualquer maneira e vão ser salvas assim mesmo. Pastor, eu não vou na igreja não, eu não congrego, mas eu fico aqui dentro de casa mesmo. Eu tenho Deus dentro do meu coração. Aí é muito fácil, né, irmãos? Ficar dentro de casa, chegar em casa, ficar dentro de casa lá num sofá, hoje em dia é o sofá retrátil, né, que existe, sofá retrátil. Aí chega dentro de casa, irmãos, pega lá o sofá, estende o sofazão, se estica no sofá, né? Liga a televisão de LED que tem hoje em dia, liga a televisão ali, coloca uma internet e fala, não, mas eu tenho Deus dentro do meu coração, tomando um suquinho gelado. Aí é fácil, né, irmãos? Mas sentir as dores que a igreja sente, sentir as dores, sentir os sofrimentos, irmãos, sentir as aflições que a igreja sente, irmãos, colocar a mão no arado, fazer algo para o Senhor, irmãos, viver uma vida dedicada a Deus. Hoje mesmo, né? Ontem eu até falei para minha esposa, irmãos, estava tão frio ontem, que eu falei, Nilma, eu acho que é melhor você cancelar a consagração amanhã, porque é perigoso fazer a consagração, as mulheres pegarem um vento aí, né? Tem mulheres de idade, irmãos, que não são nem do ministério, mas vêm para a consagração, né? Já pensou essas mulheres, as senhoras pegarem um vento, ficarem gripadas, pegaram uma pneumonia? Eu pensei, Nilma, e se as obreiras lá da igreja pegarem um vento de manhã, é perigoso elas ficarem doentes nem de noite para o culto. Então eu falei, então é melhor amanhã você cancelar, porque nós temos que ter uma sabedoria também, né, irmãos? Nós temos que ter essa sabedoria. Então, olha só, quem quer pagar esse preço? Acordar de manhã, acordar cedinho, vir para uma consagração, muitas vezes trabalhar o dia todo, às vezes estudar, vir para o culto.
Eu costumo dizer, graças a Deus, essa igreja aqui não é pesada para ninguém. Essa igreja aqui, irmãos, tem o equilíbrio na obra. Porque eu entendo que cada igreja tem que fazer a obra segundo as suas condições. Como esse ministério não é muito grande, não tem tantos trabalhadores, Deus deu essa direção de fazer ali o estudo na live, ter a consagração, né, 2 vezes na semana, e ter apenas um culto presencial durante a semana e um culto presencial no fim de semana, que é domingo, né? Na verdade, domingo é o primeiro dia da semana, mas a gente tem mania de falar que é fim de semana. Então, irmãos, essa igreja tem um equilíbrio. Mas quem é que quer pagar um preço, irmãos, pela igreja? Quem quer pagar um preço pela obra de Deus? Então essa história de, eu tenho Deus no meu coração e eu sirvo Deus dentro de casa mesmo, isso é muito fácil. Aí a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 em diante, fala, não deixei de congregar como é o costume de muitos, mas antes estimulai-vos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Porque se nós pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, apenas uma expectativa de fogo e de ardor que vai consumir os adversários de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? Não deixe de congregar, não deixe de ter comunhão, não deixe de ir para a igreja, não deixe de fazer parte do corpo de Deus, porque se nós soubermos o que temos que fazer e não fizermos, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Apenas uma expectativa horrível, de fogo e de ardor, que há de consumir os adversários de Deus. É a Bíblia que diz isso. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, aqueles que não querem a Deus, se tornam o quê? Adversários de Deus. Mas aqueles que querem a Deus, se tornam amigos de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus, porque você é um amigo de Deus, e você está aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui? Porque você é amigo, você é amiga de Deus. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos adversário de Deus. E sabe o que eu falava quando eu estava no mundão? Eu me achava bom quando eu estava no mundão. Porque no mundão nós não temos, né, irmãos, consciência, nós não temos entendimento. Então quando eu estava no mundão eu me achava bom. Porque eu trabalhava, eu colocava as coisas dentro de casa, eu não matava, não roubava, fazia outras coisas, né? Mas não matava, não roubava. Então se alguém perguntasse para mim assim, você acha que você vai para o céu? Porque, irmãos, eu mesmo no mundão, né, eu ouvia falar do céu. Se alguém perguntasse para mim, você acha que você vai para o céu? Sabe o que eu dizia? Eu acho que eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Olha o entendimento que eu tinha. Eu não faço mal a ninguém. Mas espera aí, irmãos, todas as vezes que eu chegava bêbado em casa, eu estava fazendo mal a mim, fazendo mal à minha esposa, fazendo mal aos meus filhos. Todas as vezes que eu arrumava briga no meio da rua, estava fazendo mal para o meu próximo. Todas as vezes que eu lançava uma palavra, um xingamento, uma palavra contrária para uma pessoa, eu estava fazendo mal para essa pessoa. Só que eu não tinha essa consciência. Eu falava, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Hoje em dia, que nós temos um entendimento, irmãos, quando nós temos a revelação de Deus, aí nós sabemos que nós não temos mérito nenhum. Aí nós lemos a Bíblia e nós vemos a Bíblia falando assim, não há ninguém bom. Bom é só o Pai que está nos céus. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Aí se vocês se perguntarem, mas Jesus não é bom não? É porque Jesus, quando ele disse isso, ele estava sobre essa terra ainda. Ele estava como ser humano nessa terra ainda, irmãos. Ele ainda poderia errar, ele poderia falhar, ele poderia pecar. Pastor, Jesus, ele poderia pecar? Sim, irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Mas ele poderia falhar, porque ele é homem, 100% Deus e 100% homem. Então Jesus Cristo ele falou, bom é só o Pai que está nos céus, porque ele não tinha terminado a missão dele. Irmãos, nenhum de nós somos bons. Bom é o nosso Deus, é Ele que vai nos transformar em algo bom nessa terra e nessa vida. Então eu não tinha esse entendimento. Então a questão do caminho, irmãos, quando nós achamos que todos os caminhos levam a Deus, isso é um erro. Porque lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte, há caminhos que parecem certos, que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Esse versículo ele é repetido 2 vezes na Bíblia. Então muitas vezes a pessoa acha que está bem, muitas vezes a pessoa acha que está tudo certo, às vezes a pessoa acha que está tudo certo servindo a Deus de qualquer jeito,
Às vezes a pessoa acha que está tudo certo dentro de casa, falando que Deus habita no coração, mas não faz nada pelo reino. E a Bíblia fala, há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. O único caminho que no final leva à vida é Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, não. Ele falou, eu sou o caminho que você deve trilhar. Mas o caminho é estreito, não é fácil. Exige renúncia, exige dedicação, irmãos. Exige perseverança, exige força, exige fé. Exige não desistir. Então Jesus Cristo se identificou como o caminho e ele se identificou também como eu sou a verdade. Irmãos, nós precisamos da verdade para sermos salvos. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Aqui está dizendo que Jesus ele nos elegeu desde o princípio para a salvação, mas é através da santificação do Espírito e a fé da verdade. Irmãos, nós temos que ter fé, mas é ter fé na verdade. Hoje em dia existe muito engano. Eu creio que todos aqui, né, foi uma história que ficou bem conhecida, um personagem que ficou bem conhecido. Eu creio que todos aqui ouviram falar daquele menino, né, o jovenzinho Miguel. Temos que orar para aquele jovem, irmãos, orar por aquele jovem, para que aquele jovem venha abrir a sua mente e não venha perder a sua salvação. Aquele jovem, irmãos, ele foi treinado desde criancinha, desde cedo, treinado para imitar outros pregadores, treinado para imitar outros falsos profetas, que estão o tempo todo profetizando, mas é profetizando bênção o tempo todo, é só profetizando que Deus vai dar, que Deus vai fazer, é só profetizando chave de carro, portas abertas, porque, irmãos, é muito fácil da gente ter um entendimento, de 100 profecias, de 100 revelações, de 100 profecias, todas as 100 são só de bênção, não tem nenhuma profecia dizendo assim, conserte a sua casa que certamente você morrerá. Não tem nenhuma profecia assim, irmãos? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as profecias, as revelações dos profetas, muitas vezes era assim, conserte a sua casa, senão certamente você morrerá. Então hoje em dia tem muito engano. Então esse pequeno pregador, ele ficou bastante conhecido, e infelizmente ficou conhecido de uma maneira negativa, porque o engano está se alastrando cada vez mais. E ele virou escândalo não somente para os cristãos, mas virou escândalo também para as pessoas que estão no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo só esperam um motivo para acusar a igreja. E quando vê isso, irmãos, aí que começa a acusar a igreja também, cada vez mais. E aí eu estava ontem assistindo uns vídeos lá em casa, uns vídeos de canais cristãos, né? E aí estava escrito lá, no começo do vídeo, pastor tal, profeta tal, esqueci até o nome do profeta lá, profeta pentecostal, não sei o que pentecostal lá, foi preso. Falei, meu Deus do céu, mais uma vez isso acontecendo. Aí fui lá ver a reportagem. Então, irmãos, esse profeta aí, não sei o que pentecostal lá, ele era o tempo todo com essas revelações, revelação de identidade, de CPF, nome do cachorro, nome do primo, do sobrinho, o tempo todo com essas revelações na internet. E aí milhares de seguidores. Quando você vai olhar para o canal desse pastor, milhares de seguidores, irmãos, milhares de pessoas ali inscritas, seguindo, e ele só profecia de bênção o tempo todo. Aí ontem, quando eu fui ver a reportagem, ele foi preso. E sabe por que ele foi preso? Participou de um sequestro. Sequestrou uma mulher, ele e outras pessoas. Sequestrou uma mulher, só Deus sabe o que eles iriam fazer com essa mulher. E quando você vê, pedindo pix o tempo todo, em troca de revelação, revelando só bênção, bênção, bênção o tempo todo, e pedindo pix na internet, e milhares de pessoas seguindo. Porque a Bíblia fala que a porta larga conduz à perdição. A porta estreita conduz à salvação, mas a porta larga conduz à perdição. E a Bíblia fala que são muitos que entram por essa porta. Então esses enganos que estão tendo no mundo de hoje, e que está aumentando cada vez mais, irmãos,
Esses enganos estão conduzindo milhões de pessoas à perdição. Então Jesus Cristo, ele disse que ele é a verdade e nós precisamos da verdade para sermos salvos. Temos que pedir a Deus muito discernimento para nós não sermos enganados nessa última hora. Por isso que eu estou sempre incentivando os irmãos. Irmãos, assistam o estudo bíblico, participe do estudo bíblico. Se você não consegue ficar ali assistindo, talvez numa tela do celular ou do computador, coloque ele ligado do lado. Coloca ele num cantinho ligado, aumenta o som um pouquinho, fica ouvindo. Porque a Bíblia fala, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. No estudo bíblico nós estamos sempre alertando, irmãos, dos enganos que está acontecendo, dos falsos profetas, falsos pastores, do anticristo que está surgindo nessa terra. Estamos sempre alertando, porque nós precisamos da verdade para sermos salvos. E por fim, Jesus Cristo, ele falou, eu sou a vida. João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ou para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Você já parou para se perguntar o que é vida? Ah, pastor, mas eu sei o que é vida. Vida é isso aqui que eu estou fazendo, estou vivendo. Vida é isso que eu tenho, é um presente que Deus me deu. Vida é viver. Irmãos, vida não é só viver, não. Vida tem um significado muito mais profundo. Sabe o que verdadeiramente é vida? Vida é liberdade. Vida é liberdade, irmãos. A Bíblia fala, todos aqueles que cometem pecados são escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, seja, se cometer pecado, nós não somos livres, nós somos escravos. E a escravidão e o pecado gera a morte. Agora a verdadeira vida é o quê? Liberdade. A verdadeira vida, irmãos, é a liberdade. E muitas vezes nós pensamos assim, mas liberdade é fazer o que quiser. Irmãos, liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é você dizer não para muitas coisas que vai te fazer mal. Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. A vida é minha, ninguém tem nada a ver comigo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser porque eu sou livre. Está vendo que é um entendimento cegado pelo inimigo? Na verdade, a pessoa que faz o que quer, ela é escrava dos seus próprios desejos. Nossos desejos são pecaminosos. Então, se a gente fizer só o que a gente quer, nós estamos sendo escravos dos nossos desejos. Então, a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer. A verdadeira liberdade é muitas vezes você querer fazer, mas você ter o poder de dizer não, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pergunta para um viciado em crack se ele pode parar de fumar a hora que ele quiser. Ele pode até falar, eu fumo crack porque eu sou livre, eu tenho liberdade para fumar. Agora pergunta para ele se ele pode parar a hora que ele quer. Então, na verdade, ele não é livre, ele é escravo. Nós é que somos livres, irmãos. Porque se alguém, hoje em dia, chegar para mim com um copo de cachaça e falar, William, você pode tomar essa cachaça? Eu vou responder para ele, eu até posso, mas não vou. Eu posso, mas não vou. Por quê? Porque eu sou livre. Então, vida, irmãos, é liberdade. E Jesus Cristo, ele é o único que pode nos dar a verdadeira liberdade. Às vezes eu estava lá em casa, aí tinha meus amigos, chamado amigos do mundão. Quando eu estava lá em casa, irmãos, muitas vezes eu estava numa ressaca, tinha bebido, a noite toda. E às vezes acordava naquela ressaca, passando mal, me sentindo mal. Aí chegava, essas más amizades que tinha no mundão. Às vezes, irmãos, eu nem queria sair para a rua, mas a tentação ia bater lá em casa. Aí chegava esses conhecidos meus, Aí chegava, vamos beber? Eu falava, não quero hoje, não quero beber não, quero ficar quieto. E eles ficavam insistindo. Irmãos, insistia, até que eu ia. Então, cadê a minha liberdade? Eu não tinha liberdade nem para dizer não, porque eu não conseguia dizer não. Tanto que eles insistiam, eu saía para a rua, irmãos, porque não conseguia dizer não. Hoje em dia, irmãos, nós podemos dizer não para o pecado. Hoje em dia nós podemos dizer não para essas coisas que estavam nos matando. Mas antes não, que nós éramos escravos. Eu lembro que quando minha tia faleceu num sábado. E eu estava muito triste, recebi a notícia que ela tinha falecido no sábado. Estava muito triste lá em casa. Aí chegou uma dessas más amizades, chegou lá em casa,
com uma latinha de cerveja e um cigarro de drogas, irmão. Chegou lá em casa, me oferecendo. Falou: William, vamos beber? Vamos sair para a rua, vamos beber? Aí eu olhei para ele assim e falei: cara, minha tia faleceu hoje, cara. Falei chorando, né? Falei: cara, minha tia faleceu hoje. Aí na hora ele pediu desculpa, né? Desculpa, eu não sabia e foi embora. Mas aí eu parei para pensar. Eu falei: isso não é vida. Isso não é vida. Estou aqui sofrendo, estou aqui chorando. Não tem nada que tire essa dor de dentro de mim, porque eu amava muito minha tia. Eu falei: não tem nada que tire essa dor de dentro de mim. Eu estou precisando de algo para tirar essa dor de dentro de mim. Aí vem esse rapaz aqui e me oferece ainda algo que vai me fazer mais mal ainda, bebidas e drogas. Foi quando eu comecei a pensar, irmãos. Eu pensei: não é disso que eu preciso. Não é isso que vai tirar a minha dor. Isso pode até me anestesiar por alguns momentos, mas depois que passar o efeito da bebida, depois que passar o efeito das drogas, eu vou estar pior ainda do que eu estava. Isso não vai tirar o vazio que eu tenho dentro de mim. Aí eu comecei a pensar. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, irmãos, era o dia do velório da minha tia. Aí quando foi no domingo que eu fui para o velório, tinha um pastor lá, porque Deus sempre envia alguém, irmãos, para pregar a verdade que nós precisamos. Aí tinha um pastor nesse velório. Esse pastor pegou o violão e começou a tocar, e ele cantou uma música da harpa que dizia assim, essa música dizia assim: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Irmãos, quando eu vi isso, esse louvor, eu estava chorando, bastante aquebrantado, e eu falei comigo mesmo e falei com Deus. Eu falei: eu preciso é de Jesus. Na hora eu senti um consolo, na hora eu senti um refrigério. E aí no mesmo dia, de noite, eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, o pastor estava pregando sobre a volta de Jesus. Quando o pastor estava pregando sobre a volta de Jesus, no final ele fez o apelo. Ele falou: olha, eu não sou de fazer o apelo em todos os cultos, mas hoje Deus me tocou. Aí ele perguntou: quem aqui quer receber Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador? Aí eu me lembrei que eu precisava era de Jesus. Eu não precisava da droga que meu amigo tinha me oferecido. Eu não precisava da bebida que meu amigo tinha me oferecido, não. Eu precisava era de Jesus. Aí na hora eu não tive coragem de levantar, né? Fiquei assim, mas aí meu irmão levantou, pastor Fernando. Quando meu irmão levantou para entregar a vida dele para Jesus, eu também levantei, irmãos, e entreguei minha vida para Jesus. Ali eu descobri o caminho, ali eu descobri a verdade, e ali eu descobri a vida. Quando Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que ele não falou: ninguém vai ao Pai. Ele falou: ninguém vem ao Pai. Ele estava mostrando que ele é o único caminho. Ele estava querendo dizer também que ele e o Pai são um. Tanto que Filipe até perguntou: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus Cristo olhou para Filipe e falou: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o único caminho, irmãos. E ele é o único com o Pai. Então, irmãos, eu descobri o caminho, eu descobri a verdade e eu descobri a vida. Eu descobri que a nossa carne para nada presta, mas as palavras de Jesus são espírito e vida, irmãos. Então ele é o único caminho. Quando ele disse que ele é a verdade, ele não falou: eu sou uma das verdades. Não, ele falou: eu sou a verdade. E ele não disse que a verdade é relativa, não. Ele falou: eu sou a verdade é absoluta. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma ciência, a verdade não é um ensinamento humano, não. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Sempre eu me lembro quando Jesus estava ali, frente a frente com Pilatos, e Pilatos frente a frente com Jesus. Aí Jesus ele falou para Pilatos: os que são da verdade, ouvem a minha voz. Aí sabe o que Pilatos perguntou? Verdade? O que é a verdade? Eu creio que Pilatos estava pensando o seguinte: a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Aquilo que você acha errado, eu posso achar certo. Aquilo que é pecado para você pode não ser pecado para mim. A verdade é relativa. Mas, irmãos, Jesus Cristo ele falou: os que são da verdade ouvem a minha voz. Pilatos, ele estava frente a frente com a verdade, mas não queria reconhecer a verdade. Ele estava frente a frente com a verdade, mas não queria admitir que Jesus é a verdade.
Hoje em dia não é diferente, irmãos. Jesus Cristo, ele está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Ele é pregado nas ruas, nos hospitais, nos colégios, nos trabalhos, é pregado na live, ele é pregado em todo o mundo. Então, muitos estão frente a frente com a verdade, mas não querem reconhecer a verdade, não querem admitir que Jesus Cristo é a verdade, assim como Pilatos fez. E sabe qual foi o fim de Pilatos? Porque nós sabemos que Pilatos lavou as mãos, estava frente a frente com a verdade, mas ainda perguntou o que é a verdade. Não reconheceu, né? Então, irmãos, Pilatos, ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser morto. Até a esposa dele tinha sido usada, né? Tinha sido usada para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Falou, olha, eu tive um sonho com ele, é melhor não mexer com este homem. Mas ainda assim, Pilatos fez o quê? Lavou as mãos e entregou Jesus para a morte. Muitos estão ouvindo de Jesus, que Jesus é a salvação, e estão lavando as mãos também, como fez Pilatos. E sabe qual foi o fim de Pilatos? Segundo os estudiosos, irmãos, Pilatos, ele morreu lavando as mãos toda hora. Toda hora ele ia lavar as mãos. De minuto em minuto ele ia, procurava uma torneira para lavar as mãos, irmãos. Procurava uma água, uma poça para lavar as mãos. Ou seja, ele ficou louco, ele ficou paranoico, ele perdeu a vida que ele tinha. Porque, irmãos, viver dessa maneira não é viver, né? Então, irmãos, ele ficou paranoico, ele perdeu a sua sanidade, ele ficou louco, ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque estava frente a frente com a verdade, mas não reconheceu a verdade. Ele teve um triste fim, irmãos. Mas graças a Deus nós conhecemos o caminho, graças a Deus nós conhecemos a verdade e graças a Deus nós conhecemos a vida. Quando encontramos Jesus, irmãos, nós encontramos o caminho, nós encontramos a verdade e nós encontramos a vida. E nessa noite eu quero profetizar que o caminho que você encontrou vai te levar para a vitória, vai te levar para o sucesso, vai te levar para a libertação, vai te levar para a salvação. Eu quero profetizar que essa verdade que você conheceu também, você vai espalhar essa verdade na sua casa, na sua família, na sua parentela. Sabia que muitas vezes nós nem precisamos falar? Sabia que muitas vezes nós nem precisamos pregar, porque às vezes nós falamos, as pessoas desprezam, né? Mas só de você viver a verdade, isso já vai ser um grande testemunho na sua família. Tem muitos colegas meus que ainda me acompanham pelas redes sociais, às vezes me vê, e às vezes até lá no meu trabalho, porque lá no meu trabalho também, muitos me conheceram no mundão. Tem muitos amigos meus, irmãos, que me veem hoje em dia, até arregalam os olhos, ficam impressionados, porque eles olham para mim e eles veem o que Deus fez na minha vida. Então, sabe o que está ajudando essas pessoas também a encontrar a verdade? Porque essas pessoas estão olhando para mim e estão pensando, realmente ele está vivendo a verdade. Isso que ele está vivendo é verdade. Essa transformação que ele está tendo é verdade. Essa mudança que ele está experimentando, isso é verdade. Eu não preciso nem pregar lá no meu trabalho. Muitas vezes eu prego, mas eu não preciso nem pregar. Isso que eu estou vivendo é a verdade. E é a verdade que vai libertar muitos, não somente eu, mas vai libertar outras pessoas também, irmãos. Tem pessoas que quando te olham e veem a verdade que você está vivendo, essas pessoas vão querer experimentar essa verdade. Quando o jesuíno está lá ensinando o tênis de mesa dele, irmãos, muitos quando descobrem, né? Muitos quando descobrem ali que o jesuíno está vivendo a verdade de Jesus, muitos vão ficar curiosos por essa verdade. Muitos vão querer conhecer essa verdade, irmãos. Muitos vão ir atrás dessa verdade também. Muitos familiares seus, muitos parentes seus, até aqueles que falam mal de você, vão ver que você está vivendo a verdade e vão querer experimentar essa verdade também. E por fim, eu quero também profetizar que essa vida que Jesus, ele representa, essa vida vai alcançar também, não somente você, mas vai alcançar também os seus familiares, vai alcançar aquelas pessoas às quais você tem orado para receber também a libertação, para receber a salvação, para receber a vitória. Como disse Jesus, não se turbe o vosso coração nessa noite, porque nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida, e só quem crê aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a cada dia nós venhamos experimentar essa verdade, esse caminho e essa vida, irmãos.